Olá, querido irmão, querida irmã. Estamos iniciando mais uma série de estudos das lições desse novo trimestre, agora sobre a vida do apóstolo Pedro. Que Deus nos abençoe no estudo dessas importantes lições. O apóstolo Pedro esteve presente nos 3 anos e meio do ministério de Jesus aqui na Terra. Foi chamado entre os 12 e nessa caminhada ele aprendeu com seus companheiros as verdades do reino de Deus e pessoalmente com o próprio Messias. Esse período na vida de Pedro foi um processo de ajustes, foi um processo de transformações no seu caráter. A sua vida foi uma vida de crescentes descobertas ao lado de Jesus e ele também passou por várias mudanças necessárias para a sua salvação. Somente após a morte e a ressurreição de Jesus é que Pedro e os demais discípulos eles compreenderam plenamente que ele era o cumprimento de todas as profecias que eles tinham conhecimento. Só então, após ter esse encontro com Jesus na sua vida, só após então receber o chamado e aceitar o chamado de Cristo, é que Pedro teve a sua conversão genuína. Lucas 22, 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar, como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Atos dos Apóstolos, página 515. Pedro recebeu seu chamado para agir como um subpastor depois de se submeter à renúncia própria e de confiar completamente no poder divino. Só depois de ter compreendido a própria fraqueza é que ele pôde entender a necessidade que o crente tem da dependência de Cristo. O primeiro tópico, atendendo ao chamado de Cristo. O primeiro tópico vem nos falando sobre o chamado divino para a vida de Pedro e como ele aceitou esse chamado. Pedro ele havia se encontrado com Jesus algumas vezes antes de se tornar um discípulo. É provável que ele e seu irmão já tinham ouvido falar dessa mensagem por meio de João Batista, que apontava para o Messias. E no Evangelho de João, capítulo 1, versos 40 a 42, descreve então o primeiro encontro de Simão Pedro com Jesus. Pedro conheceu Jesus através do seu irmão André. André foi à procura do seu irmão para dizer-lhe que tinha achado o Cristo, o Messias. E nesse primeiro momento, então, Pedro ele teve um encontro pessoal com Cristo, no qual ele teve o seu nome mudado. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então André, juntamente com João, que seria futuramente o discípulo amado, ouvindo então as palavras e o testemunho de João Batista sobre Cristo, o Messias, ele ficou entusiasmado e foi então apresentar logo essa verdade, apresentar sobre Cristo para Pedro, o seu irmão. É uma bênção quando nós levamos as pessoas a Cristo. É uma bênção quando nós nos deixamos ser usados como instrumentos nas mãos do Senhor Deus para a transformação e para a salvação de outras vidas. Assim como André levou Jesus para a vida de Pedro, nós também podemos levar Cristo para a vida das outras pessoas. André tentou exprimir a alegria que encheu seu coração. Indo em busca de seu irmão Simão, ele exclamou: Encontramos o Messias. Simão não esperou um segundo convite. Ele também tinha ouvido a pregação de João Batista e se apressou para encontrar o Salvador. Assim que o olhar de Cristo se fixou nele, leu seu caráter e sua história de vida, sua natureza impulsiva, seu coração amoroso e compassivo, sua ambição e autoconfiança, a história de sua queda e de seu arrependimento, os seus esforços e sua morte de mártir. Pedro era um pescador experiente e certa vez Jesus, vendo ele e seu irmão André lançarem ao mar as redes,
se aproximou e nessa circunstância lhe fez o chamado dizendo a ele e ao seu irmão André: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando as redes, o seguiram. Mateus 4, 18 a 20. A pronta e inquestionável obediência desses homens, sem promessa de salário, parece notável. No entanto, as palavras de Cristo eram um convite que trazia em si mesmo um poder irresistível. Cristo faria desses humildes pescadores, com a condição de estarem unidos a Ele, os meios para tirar as pessoas do serviço de Satanás e colocá-las a serviço de Deus. Uma outra lição que nós podemos tirar aqui também é que Deus procura pessoas ocupadas, pessoas que são diligentes no seu trabalho, peritas no seu trabalho. Deus sempre chamou pessoas que estavam ocupadas em algum ofício. Importante para nós refletirmos. O segundo tópico vem nos falando um discípulo sincero e zeloso. Este segundo tópico nos mostra como Pedro via a si mesmo no início do seu discipulado. No início, quando ele se tornou discípulo de Jesus. No início do seu caminhar com Jesus como discípulo, Pedro era um homem sincero, um homem zeloso. Ele olhava para si mesmo como um pecador. Ele foi humilde ao reconhecer diante de Cristo que ele era um pecador que precisava de um Salvador. Isso revela o contraste que existia entre Pedro e também os líderes religiosos da nação judaica naquele momento, que se julgavam superiores a tudo e a todos. Nos dias de Cristo, os líderes religiosos do povo julgavam-se ricos em tesouros espirituais. A oração do fariseu, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, expressava o sentimento da sua classe e em grande parte de toda a nação. No entanto, entre a multidão que cercava Jesus, havia alguns que estavam conscientes da sua própria pobreza espiritual. E Pedro, ao ter um encontro com Cristo, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele creu em Jesus como Filho de Deus, o Messias tão esperado das profecias. Mateus 16:16 diz: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro respondendo então a uma pergunta de Jesus: Quem vocês dizem que eu sou? Então ele respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Desde o início, Pedro acreditava que Jesus era o Messias. Jesus respondeu a Pedro, dizendo: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. A verdade que Pedro confessou é o próprio fundamento da fé do crente. É aquilo que Cristo declarou ser a vida eterna. O fato de Pedro discernir a glória de Cristo era uma evidência de que ele havia sido ensinado por Deus. O terceiro tópico, ansioso por respostas. O terceiro tópico nos mostra que Pedro tinha uma mente investigativa, sempre tinha o desejo de aprender mais. Ele era o que falava mais, fazia muitas perguntas, ele queria muitas explicações, né? E nós também podemos ter essa mesma atitude de Pedro. Nós também podemos querer aprender mais sobre Deus. Nós podemos querer mais estudar a palavra de Deus. Podemos crescer nessa atitude da mesma forma que Pedro era, né? Ele queria saber os sinais dos tempos, os sinais do fim dos tempos, da volta de Jesus à terra, já naquele tempo. Ele queria explicações sobre as parábolas. E ele perguntava: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe devo perdoar? Entre outras situações em que Pedro então buscava explicações e buscava então ter o conhecimento de Deus constantemente. Você pode ver isso em Mateus 18:21, Mateus 19:27, Marcos 13, verso 3. Podemos também crescer da mesma forma como Pedro, tendo essa atitude investigativa, vontade de aprender sobre Deus e mais sobre a sua obra com o ser humano.
Nenhum outro estudo elevará tanto cada pensamento, sentimento e aspiração como o estudo das Escrituras. Aqui aprendemos a como melhorar a vida presente e como garantir a vida futura. Precisamos então dar lugar e espaço para o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus dia a dia, e assim vamos crescendo na graça do Senhor. Na Palavra de Deus, a mente encontra assunto para a reflexão mais profunda, para a aspiração mais elevada. Os mais curiosos podem aprender com segurança na escola de Cristo aquilo que se mostrará benefício tanto no presente quanto na eternidade. Mas também precisamos ter cautela, precisamos buscar o equilíbrio, precisamos buscar o conhecimento da Bíblia Sagrada, sim, dos assuntos espirituais, isso de forma saudável. As coisas reveladas são para nós e nossos filhos, agora as coisas encobertas são somente para Deus. Deuteronômio 29 e 29. Satanás ele tenta muitas pessoas nesse campo, nesse assunto. Ele coloca as pessoas para buscarem assuntos que não são revelados na palavra de Deus. Então alguns acabam criando teorias humanas a respeito de assuntos que não foram revelados. E Satanás então vai ganhando terreno, vai ganhando com tudo isso, pois muitos vão se esfriando na fé, deixam de crer na palavra de Deus e no próprio Deus. Tudo isso porque querem seguir pensamentos de homens sem base nas Escrituras Sagradas. Precisamos então ter cuidado com essa situação. Satanás está constantemente tentando despertar um anseio inapropriado, um desejo inquieto e curioso de penetrar nos segredos da sabedoria e do poder divinos. Em seus esforços para descobrir o que Deus se agradou em ocultar, muitas pessoas ignoram as verdades que ele revelou e que são essenciais para a salvação. Quarto tópico, pouca fé e muita autoconfiança. Quarto tópico nos ensina que precisamos aprender com o registro da primeira experiência de Pedro em andar pela fé. Mateus 14, de 28 a 31, naquela experiência que Pedro teve andando sobre as águas. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, porque Jesus tinha falado para Pedro: pode vir, Pedro. E Pedro confiou em Jesus naquele primeiro momento, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Nós podemos aprender aqui, irmãos, que viver uma vida de fé significa não confiar em nós mesmos. Não devemos dar lugar ao eu, como Pedro deu lugar ao eu. Começou a tirar os olhos de Jesus e olhou para si mesmo. Olha, estou andando sobre as águas. Começou a olhar para as suas próprias obras. Então nós não devemos ser autoconfiantes, porque sem Cristo nada podemos fazer. Essa é a realidade, né? Não devemos nos achar que somos melhor do que as outras pessoas, porque logo nós podemos afundar. Pedro tirou o olhar de Jesus e olhou para si mesmo, para suas próprias obras, e começou a afundar, começou a naufragar, a fracassar. Se ele continuasse olhando para Jesus, não teria sofrido essa situação, mas olhando para Jesus teria êxito. E também corremos o mesmo risco de olharmos para nós mesmos, nos achar melhor que os outros. Começamos então a nos comparar com as outras pessoas e nos esquecemos de que Cristo é quem faz o querer e o efetuar em nossas vidas. Pedro deveria ter mantido o olhar fixo em Jesus, mas contemplou as ondas agitadas e sua fé fracassou. Por muitos anos, a igreja tem olhado para a humanidade e esperado muito da humanidade, mas não tem olhado para Jesus, em quem nossas esperanças de vida eterna se concentram. Precisamos sempre olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pedro estava com Jesus dia a dia, mas começou a demonstrar suas dificuldades espirituais, pois ele se avaliava melhor do que os outros,
exaltava a si mesmo, exaltava a sua capacidade de resistir às tentações. Isso tudo porque Pedro ainda precisava de um relacionamento mais próximo ainda e mais íntimo com Cristo. Isso era porque Pedro ainda estava cheio do eu, do orgulho, do egoísmo. Ele ainda precisava de uma transformação mais profunda em sua vida. A experiência de Pedro deixou uma lição para todos os discípulos. Para quem confia demais em si mesmo, a provação é uma derrota. Cristo não pôde impedir o inevitável desenvolvimento do mal que o discípulo ainda não tinha abandonado. Mas assim, como sua mão havia se estendido para salvar quando as ondas estavam prestes a engolir Pedro, seu amor se estendeu para resgatá-lo quando as águas profundas lhe cobriram a alma. Então nós vemos aqui, mesmo Pedro estando nessa situação de dificuldade espiritual, vemos a misericórdia de Cristo na sua vida. Uma outra situação importante que precisamos meditar é que a experiência de Pedro também nos mostra que anos e anos na igreja não quer dizer muita coisa, né? Não quer dizer que temos uma vida espiritual forte, não quer dizer que temos uma fé forte em Jesus. Anos de igreja não é nada se ainda não deixamos o pecado de lado. Anos de igreja não é nada se ainda não deixamos Jesus transformar as nossas vidas. Se nós não formos verdadeiramente convertidos a Cristo, uma conversão de vida, uma transformação, não vai adiantar nada, não adianta nada termos o nome no hall de membros da igreja, se ainda não nos convertemos a Cristo verdadeiramente. E muitas vezes nós corremos o risco, de nos acharmos, somos superiores, somos os melhores, Eu me acho, como Pedro muitas vezes se achou. Mas o que diz a palavra de Deus? 1 Coríntios 10, verso 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para não cair. 1 Coríntios 8, verso 2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Precisamos, irmãos, viver uma vida de humildade, de reconhecimento, reconhecer que somos pecadores, diante de Cristo, e que sem Ele nós nada somos e nada podemos fazer. O quinto tópico, um apóstolo convertido. O quinto tópico nos mostra que Deus não nos impede de escolhermos, o nosso próprio caminho, de seguir nossas próprias escolhas. Ele nos dá o livre-arbítrio, mesmo sabendo que podemos escolher o pecado e a vergonha. Jesus não impede nenhuma pessoa. Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele quer que cada um individualmente possa passar pelo processo de conversão e que possa conscientemente se converter a Ele. Deus, Ele nos ensina o que é útil, o que é correto, o que é para o nosso bem, o que é para a nossa salvação. Ele nos ensina o caminho em que nós devemos andar. Isaías 48, verso 17. E a nossa conversão, irmãos, ela pode ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas, para incentivar outras pessoas a se converter a Cristo. Isso foi o que aconteceu com a história de Pedro, na vida de Pedro. A conversão de Pedro fortaleceu a fé dos seus irmãos, levou muitas pessoas aos pés do Salvador. Cristo havia dito a Pedro antes que o discípulo o negasse: quando te converteres, fortalece teus irmãos. Lucas 22, 32. Essas palavras indicavam a obra ampla e eficaz que esse apóstolo posteriormente faria em favor daqueles que viessem para a fé. A própria experiência de pecado, sofrimento e arrependimento de Pedro o prepararam para essa obra. Só depois de ter compreendido a própria fraqueza é que ele pôde entender a necessidade que o crente tem da dependência de Cristo. Depois que Pedro ele passou pelas provas da vida, ele então passou pelo processo da conversão, se arrependeu dos seus pecados, se voltou mais e mais para Cristo, num relacionamento mais profundo. Houve então uma transformação mais profunda na sua vida. Ele foi então usado mais e mais como instrumento na vida de outras pessoas. Pedro reconheceu que era um privilégio agora sofrer nesse mundo por amor a Cristo, por amor ao Evangelho,
por amor à obra de Deus. Ele reconheceu que as obras são obreiras de Deus na nossa vida. Reconheceu que é privilégio para o cristão passar por provas nesse mundo, mas ao fim encontraremos a aprovação de Deus nas nossas vidas. 1 Pedro 3,14. Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. O texto dessas cartas traz a marca de ter sido escrito por alguém a quem os sofrimentos de Cristo e o seu consolo haviam inundado. Alguém cujo ser inteiro a graça havia transformado e cuja esperança de vida eterna era firme e inabalável. Queridos irmãos e irmãs, que a graça de Jesus possa estar sempre na nossa vida, que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria para compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.